internacionais, porque vejam que a Venezuela recebeu o primeiro avião com ajuda humanitária, com o resultado de um acordo entre o governo de Nicolás Maduro e a organização Cruz Vermelha. Ariel, me conte como foi isso. Boa tarde para você. Boa tarde, Maria. Boa tarde a todos. O carregamento de medicamentos e insumos médicos chegou hoje de manhã no aeroporto de Maiquetía, que é perto de Caracas. Esta é a primeira etapa de uma ajuda com a qual pretende, nos próximos meses, dar assistência às necessidades médicas de 650 mil pessoas. O carregamento da Cruz Vermelha inclui geradores de energia elétrica para hospitais cujos aparelhos deixaram de funcionar nos recentes apagões que assolaram o país. E a Cruz Vermelha também deixou bem claro, Maria, que não permitirá que o regime de Maduro nem a oposição tirem proveito político da entrega desta ajuda humanitária. Em fevereiro, a oposição havia tentado a entrada de caminhões na Venezuela com alimentos e remédios que haviam sido enviados pelos países da região e os Estados Unidos, mas foi impedida, naquela ocasião, pelo fechamento das fronteiras com a Colômbia e o Brasil por ordem de Maduro. Naquela ocasião, o autocrata caribenho alegou que a comida estava envenenada e que os medicamentos estavam estragados. Maduro também argumentou, naquela época, que junto com a ajuda humanitária, as denominadas forças imperialistas pretendiam invadir a Venezuela. Mas, Maria, o que o regime alega para esta escassez de remédios? O argumento oficial é que não entram devido às medidas econômicas que os Estados Unidos começaram a aplicar em fevereiro. Mas a realidade é que o desabastecimento de medicamentos ocorre, e a gente tem comentado aqui desde o início, em grande escala desde o ano 2013, devido aos problemas criados pelo próprio regime. Faltam medicamentos oncológicos para o tratamento do HIV, para esclerose, artrite, hemofilia, os medicamentos para diálise, antibióticos de todo tipo, e associações de farmacêuticos e médicos afirmam que em 2014 faltavam 60% dos medicamentos e atualmente, Maria, faltam 85%. A boa notícia é que está chegando ajuda humanitária para a Venezuela, via esse acordo do ditador Nicolás Maduro com a Cruz Vermelha, né? E a gente já conversou muito, né, sobre as dificuldades que houve aquela outra ajuda humanitária, né, Marcelo? Porque, ao mesmo tempo, a população venezuelana precisava muito, mas Nicolás Maduro não gostou disso via Estados Unidos, via Brasil, e acabou não aceitando realmente a ajuda humanitária, né? Você até dizia, vai dar mais certo se tiver algum órgão independente para entrar essa ajuda. E essa iniciativa que o Ariel está nos informando aqui, ela acho que faz aumentar um pouco também a pressão sobre outros organismos multilaterais, como as Nações Unidas, por exemplo, que vem sendo muito criticada por uma certa omissão no caso da Venezuela. Mas é uma omissão porque ela precisa também, assim como a Cruz Vermelha, precisa haver acordos feitos ali entre as partes, digamos, beligerantes ali, no caso da Venezuela, a oposição e governo. Seria muito importante que as Nações Unidas, através do secretário-geral Antônio Guterres, também participasse de um esforço muito mais amplo para auxiliar a população da Venezuela, contando para isso com a permissão e com a garantia dada pelos lados que estão disputando o poder na Venezuela nesse momento, de que o trabalho de equipes da ONU será respeitado. Eu acho que isso é fundamental para chegar a um outro patamar. E a questão política vai ter que ser resolvida. Ontem não saiu, como alguns integrantes da oposição e até o próprio governo dos Estados Unidos esperavam, uma decisão mais dura do Grupo de Lima em relação a novas sanções e possibilidade de novas iniciativas, quem sabe até mais duras em relação à Venezuela. Saiu mais uma vez um comunicado condenando o regime Maduro, mas não foi muito além disso. Enfim, estamos aí num momento um pouco estagnado, em que inclusive o próprio Guaidó, ao proclamado presidente, líder principal da oposição nesse momento, vem ganhando menos espaço na mídia internacional do que já ganhou. Parece que o momento assim, tal da discussão da crise venezuelana é quase como se já tivesse passado atropelado por outros acontecimentos. Só que não passou. A situação na Venezuela, em Caracas e no interior do país continua dramática. Não se vê muita perspectiva de um reerguimento ali da indústria, nem do setor petrolífero da Venezuela, nem nada disso. Então a gente está num momento ali terrível. A notícia da chegada da ajuda da Cruz Vermelha não deixa de ser um pequeno alento nesse momento complexo, né? Pois é.